Saúde e bem-estar, na quarta-feira tem sempre a participação do Dr. Diógenes e Alexandre Diógenes, ele está sempre aqui, ou alguém da equipe dele, lá da clínica. E a gente fica muito feliz porque a gente diz assim, a gente quer que você viva bem, sempre melhor também e com a qualidade de vida. Um sorriso é importante, tem novidades quando a gente fala na questão do aparelho para corrigir, para que você tenha esse sorriso ainda mais saudável. Vamos ao nosso quadro Viver Bem? Vou lá dar bom dia, véspera de feriado, mas ele está batalhando, trabalhando, claro, para que você tenha um sorriso ainda mais saudável e que você viva bem, cada vez melhor. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, uma quarta-feira com gostinho de feriadão, né? É verdade, tem gente que já está de malas prontas, você acredita num negócio desse? Pois é. Quebra um pouquinho a semana, mas os trabalhos continuam para alguns profissionais. É verdade. Na verdade, tem que ter sempre alguém trabalhando, né? Tem que ter, com certeza. Nada para, assim, hospitais, algumas clínicas, a parte também de TV, rádio, enfim, a polícia, a segurança e a saúde também, eu acredito, que está sempre de plantão. Com certeza. Bom, a gente tem como assunto hoje, doutor, esse largo leque, na verdade, quando a gente fala de novidades em questão de aparelho. Antes a gente via, era um bicho de 7 cabeças conseguir um aparelho, todo mundo dizia que era muito caro. Ah, eu nunca vou corrigir, nunca vou ter um sorriso bonito. E hoje está bem diferente isso. O mercado está sendo bem propício com vocês e a tecnologia também. Com certeza. Antigamente, quando você via há 15, 20 anos atrás, quando você via alguém com um aparelho ortodôntico, já se rotulava como uma pessoa rica, né? Porque realmente o custo do aparelho ortodôntico anteriormente era muito alto. E também evoluiu não somente com relação ao valor do tratamento, que diminuiu até pela nacionalização de muitas coisas, embora ainda exista muita coisa importada, mas você só via apenas aqueles aparelhos metálicos, né? Hoje em dia já existem uma gama muito grande de opções de tratamento, de formas diferentes de tratar, inclusive com o tipo de aparelho ortodôntico. Agora, doutor, a gente percebe, voltando um pouquinho assim, na minha época, que não é muito distante, não, mas tinha um aparelho que era até, principalmente as adolescentes, se sentiam um pouco constrangida. Eu usava, porque vinha pelo lado de fora, às vezes tinha que ter a postura, inclusive, também na parte da coluna, para vir com esse aparelho completo. Tinha o de dentro e tinha o de fora. Hoje já não se usa tanto aquele aparelho, ou ele permanece sendo usado? Olha, aquele aparelho a gente chama de aparelho extrabucal, pelo fato de estar fora da boca, né? Ele é um aparelho bastante eficiente, assim, não resta dúvida. No entanto, a eficiência dele começa a diminuir pelo fato da colaboração, porque realmente é um aparelho que esteticamente não é bonito, né? Ele é utilizado ainda, só que existem outras opções que podem substituí-lo com a mesma eficiência. Então, não é assim, a gente não está vendo mais com tanta frequência, mas ele continua sendo bastante usado ainda, só que com a nova roupagem, digamos assim. Exatamente. E se foram pela própria questão da dificuldade de colaboração, no sentido de usar aquele tipo de aparelho pela estética não ser boa, então as empresas investiram bastante em tecnologia para que inventassem, formulassem um novo tipo de aparelho onde tivesse o mesmo resultado, só que mais escondido, digamos assim. Que não aparecesse tanto nesse post, que a pessoa também tinha o problema, porque às vezes a pessoa tem vergonha, né? Até de sorrir, dependendo de qual seja a problemática dela. Exatamente, é o que está até na moda, o tal do bullying, né? Na escola, né? Então as crianças que utilizam aquele tipo de aparelho, infelizmente, até algumas pessoas já rotularam como lá vai o pitbull, né? Pelo fato de ter aquela, como se fosse uma focinheira, né? No rosto da pessoa. E hoje, já com toda essa tecnologia, doutor, qual o principal benefício que ele traz? Eu me lembro que eu pude usar ainda só aquele que era terrível, diga-se de passagem, que eu tinha vergonha de ir para a escola, usei um tempão, porque tinha a fendazinha aberta. Ainda tem um pouco, eu não consegui o tratamento correto, mas ficava aquele ferro enorme aqui na frente. Ele é justamente para fechar essa fendazinha que muita gente não gosta? Olha, ou são vários? Tem inúmeras utilidades. Aquele aparelho, o espaço de tempo aqui é muito curto para a gente enumerar todos, mas basicamente ele corrige mais a parte óssea, o crescimento da parte superior. Ele segura a parte superior e estimula o crescimento da parte inferior da mandíbula.
E olha, antes que o nosso tempo termine, Adriana, quanto tempinho a gente ainda tem já para começar a seleção de fotos? 6 minutos, nós ainda temos 6 minutos, já estamos em 6 minutos, né? Eu vou rapidinho para o intervalo e quando eu voltar eu venho com a série de fotos que foram enviadas pela sua assessoria e também para a gente mostrar como essa modernidade chegou, essa tecnologia também. Eu achei tão interessante que às vezes tem pessoas que estão usando aparelho e a gente não percebe mais, porque eles vêm de uma forma transparente. Exatamente. No próximo bloco a gente aguarde um pouquinho que nós vamos mostrar algumas novidades. Pois é, e para você que está em casa e já está ansiosa para saber dessa novidade, o doutor Alexandre Diógenes vai mostrar direitinho para você como funciona. E olha, você não vai nem perceber que está de aparelho, aquela história de estar doendo muito, que está incomodando, que vai ter que fazer as manutenções. Mas não é essa coisa assim de, eu acho que eu não vou continuar com esse tratamento. Não é por aí não. Fique aí que eu já vim com essas novidades que você vai acompanhar aqui no Saúde e Bem-Estar. Voltamos com Saúde e Bem-Estar. Obrigado pela sua companhia logo cedinho, viu, Francinete, pela sua atenção. Você aí que antes de ir para o trabalho está sempre ligadinho com a gente. E olha, um excelente dia para você. Obrigado pelo carinho, pela forma de você atender as pessoas aí nessa sua empresa que é tão grandiosa, que passa tanta gente todos os dias, tá bom? Um beijo muito especial. Doutor Alexandre Diógenes, quando a gente fala na questão de estética, principalmente as mulheres, elas sempre ficam assim, os homens também já estão bastante vaidosos quando a gente fala disso. Eu vou usar aparelho, né? Vai ficar aparecendo. Eu quero, como você estava explicando aqui, tem pessoas que são públicas, estão mais em evidência, estão em televisão, estão sempre sendo fotografadas. E hoje o mercado também se preocupou com isso, na praticidade. Vamos começar a mostrar aí algumas fotos. A gente tem uma seleção, inclusive a modelo Gisele Bündchen. Você estava me contando aqui, ela usa aparelho e a gente nem percebe, né, em algumas situações. É verdade. Muita gente se admira quando fala que a Gisele Bündchen usou o aparelho. Na verdade, ela já concluiu o tratamento. Não sei se dá para visualizar bem, mas essa pessoa que está na foto, ela está usando um aparelho, que ele é um aparelho removível, né? Bem pouquinho, alguns detalhes, pequenos detalhes, onde ele vai movimentando gradativamente os dentes, né? Ele é um aparelho removível e a cada 15 dias, pronto. Aí você tem uma comparação entre do lado esquerdo o aparelho convencional, aquele metálico colado nos dentes, e do seu lado direito o Invisalign, que é o aparelho em questão, que a Gisele Bündchen usou. Então os dois, na verdade, estão de aparelhos aí? Estão, exatamente. Falta apenas a comparação entre o aparelho tradicional e o outro, que é o Invisalign, que é o que a Gisele Bündchen utilizou. Olha que diferença! Isso, exatamente, a mesma técnica utilizada, né? Então, assim, realmente ele tem vantagem, principalmente com relação à estética, né? Porque ele é praticamente invisível. Outra vantagem dele é a dicção, que não atrapalha. Esse já é um outro... Volta só um pouquinho, Adriana, na outra foto que estava, que tem a metade do rosto. Com relação ainda ao Invisalign, que é esse aí que a gente estava em questão, outra vantagem dele é com relação à higienização, né? Porque o aparelho fixo, seja ele o estético, que é o branquinho, ou o metálico, ele fica colado nos dentes, né? Então, toda vida quem usa aparelho já sabe como é que é, né? Então, toda vida que você se alimenta, tem aquele incômodo que junta muito alimento, dá trabalho e tudo. Pode passar para outra? Já o aparelho fixo tem essa desvantagem, né? Esse daí... Mas já esse aí, que é um aparelho fixo estético, né? Pelo fato de ele ser também praticamente invisível, ele... inclusive, esse que está na foto é o de safira, que é o melhor que existe hoje, dos estéticos, né? Qual é a diferença, doutor? Por que ele veio com essa discriminação assim de safira? Quando a gente fala safira, safira é uma joia, né? Exatamente. Como você falou, os fabricantes eles sempre procuraram aliar conforto e estética, né? Então, dentre esse de estética, eles lançaram primeiro um de plástico, que é o policarbonato, mas viram que não funcionava muito bem porque ele é muito grandão e áspero, era desconfortável. Depois lançaram o de porcelana, que a estética melhorou muito, mas ele ainda era um pouco volumoso. E aí, ultimamente, é o mais novo, é o de safira. O de safira, a vantagem com relação aos demais é como você falou, é uma joia, né? A dureza dele é muito resistente, só que ele é lapidado a laser. Então, ele tem um perfil mais baixo, ele é menorzinho, ele é menos desconfortável e o tempo de tratamento com relação ao de porcelana é menor.
ele fica, inclusive, você percebe que ele fica bem rentezinho ao dente, né? Ele não tem aquela coisa de da boca ficar entreaberta ou então incomodando os lábios. A gente percebe que ele vai ficar bem confortável mesmo. Olha, tem um lado que está de safira, não é isso? E o outro não. O outro não. E o de safira, você vê que a estética dele é praticamente imperceptível, né? E ele é bem polido, assim, as bordas deles, ao redor dele, ele é arredondado. Então, consequentemente, ele é bem menos desconfortável que o de porcelana. Agora, a manutenção e os cuidados é redobrado, até mesmo pela sensibilidade dele, eu acredito. Exatamente, assim, como todo aparelho ortodôntico, você tem que ter cuidado. E quando se leva em questão um aparelho que, na verdade, você tá uma joia na boca, né? Exato. Então, você tem que ter alguns cuidados a mais, né? Evitar de você mastigar uma coisa mais dura. Nós aqui na região que tem na época das cajaranas e dos siriguela, então, assim, você não pode comer aquele dali porque é um caroço realmente muito duro que, tanto para o dente mesmo, pode fraturar como o próprio aparelho. Aí tá vindo uma pergunta para mim aqui, seguinte, tem perigo de ficar, o safira, tem perigo de ficar amarelado? Porque a gente percebia antes em outros materiais que às vezes ficava o aparelho, mesmo sendo para ser transparente, ficava um pouco amarelado. Ou vai do cuidado do paciente em estar sempre também fazendo a manutenção, limpando? O aparelho em si mesmo, ele não muda de cor. A safira, ela é praticamente toda... não é porosa, né, pelo fato de ser uma joia, ela é praticamente não porosa, ela não muda de cor. O que pode mudar é o elástico que segura aquele ferrinho. E aí, se a pessoa não escovar bem, né, então aquele elástico ele pode mudar de cor. Mas o aparelho em si, se a pessoa tiver uma boa higiene, ele vai permanecer aqueles 30 dias sem alteração de cor. Com seu brilho e sua cor, viu, Andressa? Tem outra foto também, que tem um que vem como uma chapinha. Não sei se já está aí, não está não? Vem com... Pode retornar com a outra. Ela também é transparente. Esse da chapinha, como você falou, é o Invisalign, que são aqueles removíveis. Coloca e tira normalmente. E tira normalmente. A cada 15 dias a gente vai trocando aquelas moldeiras, né? Ou seja, a cada 15 dias aquele dente já vai mudando de posição e até chegar ao final do tratamento. Então, o número de moldeiras ela vai variar de acordo com a complexidade de cada caso. Dentes mais tortos vai demorar um pouquinho mais, outros não. Pronto, no andamento agora também desse tratamento, foi bom você falar nessa questão do tempo de ir ou não. Acontece às vezes a pessoa está fazendo o tratamento direitinho e tudo chegou, parou, ok. Existe a possibilidade do problema que ela estava tratando retornar? Existe a possibilidade, por exemplo, se no final do tratamento a gente usa uns aparelhos chamados de contenção, que é manter aqueles dentes no lugar. Então, os dentes, à medida que a gente vai envelhecendo, o osso também vai envelhecendo e os dentes tendem a se acomodar entortando. Então, se quebrar aquela contenção, né, esses dentes poderão entortar novamente. E outra coisa é que se a pessoa tiver o hábito, por exemplo, uma criança, né, a gente terminou o tratamento ortodôntico, e ela ainda continuar com o hábito de chupar o dedo... Não adiantou de nada, Não adiantou de nada. Ou então mesmo outros hábitos, sem ser de chupar o dedo, mas de colocar o lápis no dente. A gente observa muito nas escolas, que eles ficam colocando o lápis e fica fazendo uma força assim. Então esse movimento contínuo diário, ele funciona como um aparelho. Só que de uma forma onde que você vai tirar aquela harmonia que você provocou durante o tratamento ortodôntico. E aí, mãezinha, vai ter que começar tudo de novo, porque eu acho que você vai querer o seu filho com um sorriso saudável. E também aquela questão, os bons hábitos que a gente já tem que começar desde pequenininho, ensinando a criança a praticar, ou pelo menos a não retornar a eles. A questão do chupar o dedo, que eu falei pro senhor, né, que a mãe é mais difícil de tirar, porque tá ali grudadinho, mas eu acho que tudo com uma boa conversa, com o dia a dia, e a ideia é levar uma boa saúde para essa criança. A saúde é o mais importante do que a própria estética, né? Então, assim, vai desde a higienização, a prevenção de um tratamento ortodôntico já começa pela própria escovação, né? Ou seja, se o dente cariar e você perder aquele dente muito precocemente, aqueles dentinhos que vão nascer na posição incorreta. Então já começa para evitar de usar aparelho pela própria escovação. E também os hábitos alimentares também são muito importantes. Pois é, doutor, a gente agradece demais a sua participação aqui, a gente irá aguardar na próxima quarta-feira. Aproveite seu feriado, se for trabalhar, né?
Que coisa boa pra gente, que tem gente que aproveita inclusive o feriado para ir ao médico, às vezes, para tentar atender aquela consulta que fazia muito tempo que estava aguardando. Se não, vamos descansar. O senhor, então, eu acredito que vai descansar. Nós vamos continuar trabalhando aqui. Não, eu vou continuar trabalhando com vocês também. Ah, que maravilha! Na sexta-feira eu vou estar trabalhando. Tudo está trabalhando, então, olha. Muito obrigada mais uma vez, parabéns a toda a equipe. Tá, muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Mas na próxima quarta-feira, quem vai vir aqui não vai ser eu. Opa, novidade. Vai ser o nosso colega lá, o Dr. Excalibur, que ele é implantodontista e periodontista. Pronto, então a gente já vai estar aguardando ele. Para você que já sabe a nossa agenda da próxima quarta, é só aguardar e viver bem. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia.